Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que vai assistir a essa aula gravada e seja muito bem-vindo e bem-vindo você que está entrando aqui agora para assistir ao vivo comigo. Essa é mais uma aula da sequência que a gente vem fazendo nas últimas lives sobre esse primeiro ano do bebê, os marcos no desenvolvimento, pelo menos os marcos mais importantes que a gente consegue acompanhar. Então, lá na primeira aula dessa sequência, a gente conversou sobre o primeiro trimestre do bebê, onde a gente viu o primeiro marco ali a se desenvolver, que é o controle da cabeça, o pescocinho ficar mais firme. Depois, na segunda aula, a gente viu o tema dela era o bebê antes de sentar. Então, basicamente o segundo trimestre do bebê, onde os pré-requisitos para ele chegar lá no aprender a sentar. A terceira aula foi a última, na segunda-feira de manhã, nessa segunda de manhã. A gente ouviu sobre o engatinhar, né? Sobre como a gente pode cuidar para não pular essa fase do engatinhar, porque esse não é um marco obrigatório, tem bebês que acontece de pular, mas como a gente pode proporcionar um ambiente para que não se pule isso. E hoje, na nossa aula de hoje, a gente fecha com os desafios do bebê que está aprendendo a caminhar. Né? Então, sempre lembrando que os comentários vão ficar sempre abertos aqui durante toda a aula, para vocês comentarem, falarem suas experiências com seus bebês também, se quiserem. E se eu não responder a dúvida de vocês na hora, ali, em breve eu vou estar respondendo, ou lá no final, quando eu terminar, também eu vou responder. Tá certo? Mas se eu ver que dá para encaixar ali no meio a resposta ali, com certeza eu vou responder. Não deixo ninguém ficar com dúvidas aqui, não. O que acontece aqui, né, nessa questão do andar? Tudo que foi... Primeira coisa são as comparações. Chegou nessa hora do andar, esse é um marco que ele é o mais amplo possível, que tem a janela mais ampla para acontecer. Né? Quando a gente vê lá atrás, o marco do pescoço ficar firmezinho acontece em média entre 2 e 4 meses. O marco de sentar acontece entre 6 e 8 meses. Né? 2 meses para um, 2 meses para outro. O marco de engatinhar um pouquinho mais, mas também é menor. O do andar, que é um dos movimentos mais complexos que tem, ele vai acontecer em média, entre 9 e 18 meses. Olha o tamanho de tempo que se tem para acontecer. Entre 9 e 18 meses ele vai acontecer, entre 9 meses e 1 ano e meio. Os bebês podem até ser um pouquinho antes, outros bebês podem ser um pouquinho depois, mas 18 meses a gente já tem que estar bem de olho aberto para esse marco. Mas... E aí o que acontece? Aí chega a hora, esse momento, as comparações. Nossa, meu bebê tem 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, e o outro bebezinho ali que eu tô vendo que tem 9 meses já tá caminhando, o meu ainda não. E a gente tem que cuidar muito dessa questão das comparações. Porque dentro dessa janela de caminhar, tá valendo. Né? Se o bebê tá com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, não é considerado atraso. Ele tá ainda desenvolvendo seu ritmo ali, aprendendo. Mas vou falar aqui na real para vocês, o que muitas vezes, não posso dizer que são 100%, mas muitas vezes acontece nessa hora. A gente tem que olhar como foi para trás no bebê, como foi construído lá desde o início. Por isso que é uma sequência de aulas, lá do primeiro trimestre. Quando a gente vai avaliar um bebê que está com 1 ano e 3, 1 ano e 4, 1 ano e 5 e ainda não caminhou, a gente começa a retroceder o tempo. E vai olhar lá para trás. Como é que o bebê foi... como é que eram as questões ambientais ali para o bebê, os fatores ambientais que promoviam o desenvolvimento dos outros marcos. Porque o desenvolvimento acontece numa sequência de cima para baixo. Né? Como a gente viu nas outras aulas. Cabeça, tronco, engatinhar ali e depois caminhar. Pernas. Sempre de cima para baixo.
Só que tudo é uma preparação para esse momento de caminhar. Então eu vou dizer para vocês assim, ó, vou dar uma sequência aqui de um bebê fictício. Esse bebê não teve a oportunidade de ficar lá no primeiro trimestre dele, no segundo trimestre de barriga para baixo no chão, bons tempos de barriga para baixo no chão, no tummy time. Ficou muito mais naquele momento em carrinho, em cadeirinha de descanso, em colo. Isso faz com que talvez o sentar dele venha um pouco depois, talvez ele nem aprenda a rolar nesse momento, porque não está tendo oportunidade no chão e liberdade no movimento no chão para rolar. Isso vai atrasar um pouquinho o sentar dele, porque o rolar vai fortalecer a musculatura do tronco, para ajudar ele a ficar na posição sentado com autonomia. Falamos lá na aula de sentar. Uma coisa é você colocar o seu bebê sentado com as suas mãos e ele não se mexer. Não ter condições de brincar ali nessa posição. Outra coisa é ele começar a sentar porque ele tem força muscular para sentar, para pegar os objetos que estão na volta dele e tudo mais. Então esse bebê já atrasou um pouquinho o sentar. Aí esse bebê não teve oportunidade no ambiente dele também de engatinhar. Às vezes a gente sem querer não percebe, mas o ambiente não está propício para o engatinhar. Fica lá muito encercadinho, ou chiqueirinho, dependendo da região que você está. Como é que o bebê vai aprender a engatinhar ficando a maior parte do tempo do dia no cercadinho? Né? Então, é menos oportunidades que o bebê tem para desenvolver sua musculatura, para desenvolver sua consciência corporal, para praticar seus movimentos. E aí, quando chega lá no andar, acontecem as comparações, porque é uma janela muito grande. E aí a gente tem que revisar tudo que veio para trás. Como é que foi dali para trás? Que habilidades motoras o seu bebê já tem? Que nota de habilidades motoras ele tem ali? Para combinar todas elas e desenvolver esse movimento tão complexo que é o andar. E eu entendo que coisas acontecem no meio desse caminho que podem, né? Às vezes são coisas assim, acabou a licença maternidade, teve que ir para o trabalho, não tinha com quem ficar o bebê e teve que levar o bebê para o trabalho e deixar no carrinho do seu lado. Acontece. Mas, né, a gente tem que colocar que isso também é um fator que interfere nesse processo. Então, se for caminhar um pouco depois, também a gente vê que também tem a ver com isso. E aí, em contrapartida, né, o bebê que fez todo esse processo diferente, teve a oportunidade de ficar no tummy time, aceitou bem lá no chão, liberdade para rolar, ganhou musculatura, ganhou força, sentou bem, mais cedo, e engatinhou logo em seguida. O engatinhar acontece entre 7 e 11 meses em média. Em seguida estava engatinhando, então ele tem uma gama de habilidades no seu programa motor, lá no cérebro, para combinar e executar nesse momento. Né? Então, a gente tem que ver como esses fatores ambientais interferem no andar. Mas, enfim, chegamos lá no andar. E agora, o que a gente faz? Né? Chegamos no andar. O andar, como eu falei antes, é um movimento tão complexo, porque se a gente prestar atenção bem, o bebê tem que gerar um desequilíbrio, porque ele quer dar um passo à frente. Ele tem que gerar um desequilíbrio. Mas não um desequilíbrio suficiente que faça ele cair. Olha que complexo isso. Eu tenho que gerar um desequilíbrio que eu nunca gerei antes, mas não o suficiente que eu caia. Porque daí eu não tenho êxito nesse movimento. Então, até acertar isso, existem muitas quedas. Acontecem as quedas. E aí, como eu falo muito nos meus conteúdos, como as quedas são importantes. E sem a gente perceber, acontece muito por medos, né, receios que a gente tem do bebê se machucar, super proteger dessas quedas. Olha como a queda é importante, porque quando o bebê dá o passo à frente, gerando esse desequilíbrio, ele ainda está aprendendo essa noção de aceleração e desaceleração do movimento. E quando eu super protejo das quedas, eu não deixo esse bebê
provar do erro. Porque quando esse bebê prova do erro, ele leva essa informação para o cérebro e o cérebro dele pensa, da próxima vez eu vou me organizar para não dar um passo tão rápido assim, ou não dar um passo tão devagar assim, que cause o meu desequilíbrio. E assim ele vai fazendo ajustes no seu movimento. Quando a gente evita que isso aconteça, a gente vai atrasando o seu caminhar, sem perceber que está atrasando o seu caminhar. Eu sempre volto a falar aqui. O que é o andador? O andador é também tirar essa possibilidade de consciência corporal do bebê. Ele, por si só, conscientemente, entender como o seu corpo funciona naquele terreno, naquela posição. O bebê passou pelo engatinhar e era uma posição em 4 apoios. Agora mudou a posição. Ela é vertical. Muda tudo. Muda toda essa consciência corporal. Aí você coloca o bebê no andador e normalmente quem coloca o bebê em andador coloca num momento onde você evita, você trava a possibilidade do bebê engatinhar e trabalhar muito bem esse engatinhar no chão, muito bem esse engatinhar no chão. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mãe sobre isso. A gente fez um esforço bacana que funcionou da filha dela não pular o engatinhar. Mesmo estando lá perto dos 11 meses. Para ela não pular o engatinhar. Porque é importante ter esse contato da mão no chão, essa coordenação olho-mão, essa visão espacial, né, de o quanto é longe, o quanto é perto alguma coisa, essa questão de aceleração e desaceleração. Essa questão de dissociação de um lado e outro do corpo, né? É a primeira vez que o bebê começa a fazer o movimento de dissociar, né? Vai a mãozinha e a mãozinha oposta fica para trás, vai o joelhinho para frente e o joelhinho oposto fica para trás. Então é ganhar experiências motoras que depois vai usar na vertical quando o bebê for andar. Mas aí o que acontece? A gente esforçou para não pular o engatinhar, então o andar vai vir um pouquinho depois. Porque se for engatinhar lá perto do final da janela de oportunidade de engatinhar, precisa adquirir as habilidades motoras para levantar. A partir dali, engatinhou bacana, engatinhou legal, agora vai adquirir habilidades motoras para levantar. Para combinar algumas coisas lá no programa motor, eu tenho isso para combinar com isso, para combinar com isso. E aí eu formo o levantar. E aí a gente dá liberdade para esse bebê. E aí ele vai formando mais isso com aquilo para formar o andar. Então vai acontecer um pouquinho mais tarde. E não dá para se estressar muito com o bebê do vizinho que já está andando com 10 meses. Porque são histórias diferentes. Nesse caso que eu estou contando aqui, era lá no início, eu dei o exemplo do acabou a licença maternidade, tem que ficar no carrinho do lado da mãe do trabalho. Nesse caso era uma outra questão. Tinha infestação de escorpião na casa, então não podia deixar o bebê no chão lá no primeiro semestre do bebê, então ela teve essa situação que teve que resolver. Beleza, mas agora a gente entende o processo e sabe que não, vamos esperar ali mais um tempo, ali está dentro da janela de oportunidade. A gente liga o sinal vermelho se passou lá, está com 18 meses e não está caminhando. A gente liga o sinal vermelho. Mas está dentro dessa janela, e a gente tem esse histórico para trás, a gente entende esse histórico lá de trás, então não, tudo bem, está adquirindo as habilidades. A gente fica preocupado quando as habilidades não estão sendo adquiridas. Não tá evoluindo. Passa 2, passa 3 semanas e está estagnado alguma situação. Mas se a gente vê que, não, agora já faz um movimento diferente, agora já faz outro, a gente vai cuidando isso. Então, eu estava falando como é importante as quedas. É importante as quedas durante esse processo e a gente acaba, sem querer, super protegendo o bebê para que ele não caia. E, às vezes, super protege até antes, Num engatinhar,
bota num cercadinho porque tem medo do bebê engatinhar pela casa, e aí o bebê fica trancado naquele quadrado menor, e isso é menos oportunidades de movimentos, menos oportunidade de aquisição de habilidades motoras. Então, ou às vezes está no chão, que nem eu respondi agora uma dúvida ali na caixinha de perguntas, a gente não sabe, né? Tá no chão, mas para aprender a gerar os movimentos e não, mas tá com uma meia que escorrega no pé, não dá estabilidade pro bebê, ou em algum lugar muito fofo porque tem medo que ele caia, aí bota ele no chão, mas coloca ele numa superfície muito fofa, porque se cair não vai bater a cabeça, não vai machucar. Ou usa implementos, que nem eu falei do andador, né? Ou capacetinhos, mochilinhas que aliviam a queda. Queda da altura do próprio bebê não é uma queda de levar para o hospital correndo. Se o bebê subiu em uma cadeira e caiu ali de cima, a gente se preocupa. Agora, se o bebê caiu da altura dele mesmo ali no chão, ou se tem, inclusive, está em cima do seu tapetinho de EVA, se ainda fica, né? Porque nessa idade também eles acabam nem ficando muito em cima do tapetinho de EVA. A gente faz uma parte do chão ali de tapetinho de EVA e eles vão já indo. Se tem a liberdade de andar bastante, já vai saindo do tapetinho de EVA, já vai explorando outras partes. Mas cair da sua própria altura não vai causar grandes danos, vai fazer só aquilo no programa motor. Pera aí só um pouquinho, não gostei disso. É claro que você vai acolher, vai apoiar. Não gostei disso. Caí, me machuquei, mas vou melhorar meus movimentos para da próxima vez entender melhor essa aceleração, desaceleração, esse passo na frente. É bacana nesse momento aquela clássica caída no sofá de um lado para o outro, né? Chegou, alcançou o sofá, levantou no sofá com a sua própria força, levantou no sofá, não foi você que colocou ali de pé no sofá, na borda do sofá. É importante chamar para vir e fazer com autonomia. Então, chegou no sofá, levantou na bordinha do sofá, e aí traz o brinquedinho para um lado do sofá. Aí caminha de lado, é importante essa caminhadinha de lado. E chegar lá no brinquedinho, aí traz o brinquedinho para outro lado e caminha de volta ali. Ter coisas para se apoiar, né, estáveis, né? Não uma cadeira bamba lá que pode tombar. Mas uma cadeira que se chega nela, apoia a mãozinha, sobe e ela é estável, né? O sofá é super estável. Algumas coisas para se apoiar no ambiente ajudam nisso. Então ter um ambiente organizado ajuda nisso. Outra questão, eu falei ali da meinha, né? Então a meinha pode estar atrapalhando, estar de meia, ou inclusive estar de sapatos que são horríveis. Muitas vezes acontece de estar nesse momento para aprender a caminhar, encaixa um sapato duro ali embaixo, achando que vai dar mais firmeza para o bebê. Encaixar um sapato duro ali no pé dele, para firmar o pezinho. Eu escuto muito isso. Coloquei um sapato bem durinho para firmar o pezinho dele, para aprender a caminhar. Gente, os lugares no corpo humano que mais tem sensores, que recebem informação do ambiente, levam para o cérebro, que traduz essas informações e manda para os músculos, são a palma das mãos e a sola dos pés. É o lugar da pele humana que tem mais sensores que levam essas informações para o cérebro. Esse pezinho está em contato com o chão, manda 1000 informações para o cérebro. Esse pezinho está dentro de um sapato duro, leva 30 informações para o cérebro. Estou falando números fictícios aqui, só para vocês entenderem como é importante estar nesse momento, pelo menos em alguns momentos do dia, descalço mesmo, descalço, para esse pé receber o maior número de informações possíveis desse terreno, desse ambiente. O pé descalço, existem muitos casos hoje em dia de adultos que têm o pé chato. E por que tem o pé chato? Porque não teve oportunidade de
ficar com o pé descalço no chão, nesse momento da vida onde são formados arcos plantares. São dois arcos plantares, dois arcos que tem embaixo do nosso pé. O longitudinal, que vai do início até o final, até o calcanhar, e o transversal, que vai de um lado ao outro do pé. O seu pé está assim, plano. Quando você trabalha bastante esse pé no chão, ele forma os arcos, que faz essa envergada no pé. E esse arco ajuda toda uma distribuição de peso que vem dali para cima. Toda uma consciência corporal melhor que vem dali para cima. Se você coloca dentro de um sapatinho duro, firme lá, e bota esse bebê para andar, nesse sapatinho duro você não vai provocar a formação desses arcos plantares, você vai ter no adulto que chama de pé chato. Pé chato. Inclusive para homens, né, o pé chato é um fator no exército depois com 18 anos de exclusão. Na avaliação médica lá vê que tem pé chato, exclui. Porque já sabe que é um fator que gera lesão. O soldado lá vai ter que fazer atividades de correr bastante tempo e sabe que aquilo ali pode causar dores em joelhos, tornozelo, dali para cima, quadril. Isso aí já é verificado. Né? Então, são coisas que acontecem nesse momento que acabam a gente sem perceber, né? Atrasando também. Se você atrasa essas informações de chegar no cérebro e voltar para o pé, voltar para os músculos, você vai atrasar também o andar do bebê. Outra coisa também que a gente não percebe também é a questão de entregar na mão. Então você vê que o bebê tem intenção de chegar em algum brinquedo ou objeto que está um pouco distante dele, e no intuito de ajudar, a gente faz o quê? Alcança ali para ele tá coitado, tá dando uma reclamada, querendo chegar lá. E a gente tem que fazer o contrário, tem que botar para trabalhar, tem que dizer, não, vem aqui, tá aqui ó, com a mamãe, tá aqui com o papai, pega aqui, para estimular e ir até lá. Se vai lá, pega o objeto, dá na mão, que oportunidade que esse bebê teve de trabalhar essa aceleração, desaceleração, essa coordenação espacial, de chegar lá, né, no objeto. Então, tudo é oportunidades. Se eu tenho 1000 oportunidades, eu desenvolvo melhor do que se eu tiver 50 oportunidades de fazer tal movimento. Então, outra coisa é essa questão de ajudar com a mão. Eu sei que tem várias dicas na internet de dar a mãozinha para o bebê e tal. Eu já estudo uma linha, uma metodologia muito mais para o lado da Montessori, muito mais para o lado da Pickler, que é para se dar liberdade. A gente estimula de uma outra forma, conduzindo, não dando a mão, porque isso vai mudar a forma como o bebê vai se posicionar. Eu estimulo ele vindo até onde eu tô, eu atraio com a minha mão assim, vem segurar na mão do papai, da mamãe, do tio, da titia, para gerar o movimento sozinho e depois alcança. Agora, ficar andando de mão, é que nem eu ensinar qualquer uma de vocês a andar com uma muleta. Vai conseguir andar? Vai andar, mas vai ter uma outra forma de se posicionar. Mas ele andou. Que nem me fala assim, mas nossas mães não sabiam disso e nós estamos aqui de pé andando. Muita gente me fala isso também. Claro, mas existem formas de se posicionar e formas. Existem os andares que são com nota 10 de habilidade motora e tem os andares que são com nota 6 de habilidade motora. Existem pessoas, nós adultos da nossa geração, que têm facilidade para desenvolver uma corrida, aprende lá rapidamente a correr, e tem pessoas, eu não tenho coordenação motora para correr, não sou muito bom de correr. Não, então, isso é construído lá atrás. Né? Então, essa questão da mão é outra questão importante, que eu acho mais interessante a gente deixar mais espaço para o bebê, trazer ele do ponto A ao ponto B mais com incentivo. Né? Eu dei o exemplo do sofá, mas também tem aquele exemplo
de ir do papai para a mamãe, da vovó para a mamãe, do papai para a vovó ali, né? Então vai de um para o outro. É diferente de eu levar pela mão até um lugar. É mais interessante. É mais interessante. E sempre importante levar as dúvidas para o pediatra. Tô com dúvida nisso, leva para o pediatra. É importante porque ele, clinicamente, dentro do consultório, consegue ter uma avaliação do geral, do todo. Então, levar as dúvidas para o pediatra. E assim, ir fazendo os acertos que tem que fazer. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês que foram aparecendo. Eu me empolguei, saí falando tudo e não... Minha filha nasceu com PTC, agora com 1 ano e 3 meses começou a dar os primeiros passos. Que maravilha, Sueli. Que coisa boa. Começou a dar os primeiros passos com 1 ano e 3 meses. Olha, bem bacana, bem bacana. Parabéns. É uma alegria quando dá os primeiros passos. Aí ninguém segura mais. Lígia, eu já deixo no chão mesmo com auxílio do tatame. É isso aí. Chão é vida. Chão é muito importante. Muito importante. Muito importante. Ali o bebê tem a liberdade para se movimentar como quiser, com tração no chão, entendendo essa noção espacial. Isso é muito importante. Olha, a questão assim de bebês que ficam muito tempo em cercadinho, não, imagina, é um ambiente muito reduzido, pouquíssimas possibilidades. Fica no cercadinho 1 hora. Que possibilidades esse bebê tem de desenvolver suas habilidades? Comparado a um bebê que não fica ali no cercadinho. Eu sei que às vezes a gente precisa, não tá ali com o olho o tempo inteiro, mas tem que cuidar para o cercadinho não ser a babá do bebê durante o dia. Né? Tem que ser algum momento que você ali tá, tem que fazer isso, é rapidinho, e depois eu vou ali e pego dali. E deixo no chão. Então, importante o chão, muito chão. Thaís, não tinha te visto aqui. Pode deixar ela descalça? Pode, deve. Acho que a sua pergunta foi antes de eu falar sobre os pezinhos ali, né? Pode deixar descalça, sim, deve deixar descalça. Descalço é muito importante. E outra questão que eu não falei dessa hora dos pezinhos, como é importante nesse momento a gente dar a oportunidade para pisar em terrenos diferentes. Essa formação de arcos plantares que eu falei antes, ela funciona muito melhor quando a gente tem a oportunidade, nem sempre todo mundo tem, de pisar ali um pouquinho no piso reto ali, no porcelanato ou em outro tipo de piso plano. E aí também tem a oportunidade de pisar na terra, de pisar na grama, de pisar em algum outro tipo de piso, de estrado de madeira, sei lá. Outros tipos de piso. Né? Passar por pisos diferentes, isso dá mais informações para o cérebro do bebê. Então, ter oportunidade de areia, né? Pisar na areia, mais oportunidades ali para o cérebro do bebê para gerar esses arcos plantares e ter toda uma postura na vertical bem melhor. Como estimular o sentar? Oi, Vanessa. Então, tá gravado aqui no Instagram duas aulas anteriores a essa. A aula anterior foi sobre engatinhar e a aula anterior a do engatinhar, que foi quinta-feira passada, às 20 horas, se você procurar no meu Instagram, a gente tem ali 30, 40 minutos só falando do sentar. Só falando, nós falamos tudo do sentar lá naquele momento ali. Sugiro você ir ali e ali voltar um pouquinho no meu Instagram e que tem ali até o título dela ali embaixo, que é só assim, o bebê antes de sentar. Esse é o título e ali a gente destrunchou tudo sobre o sentar. Tá certo? Hoje a gente tá focando na questão do andar do bebê.
Opa, alguém me enviou uma solicitação para participar do vídeo ao vivo. Ó, isso aí, eu sei que é isso aí. Isso aí é bebezinho que tá tocando na tela do celular junto com a mamãe e com o papai. Fica tocando na tela. A Nayara, minha amiga Nayara, boa noite. Deixa eu ver se eu não pulei mais nada. Ah, que maravilha, eu vou lá correndo. Obrigado. Capaz. Se você não achar, me chama no direct ali que eu mostro pra você ali onde é que tá. Tá certo? Mas é quinta passada. Quinta passada, nesse horário aqui, a gente fez a parte de sentar. Hoje foi um desafio incrível. Ele pegou um tamborzinho, ele mesmo, colocou no pescoço e ele mesmo tirou. É isso aí. É isso aí, Nayara. Aprendendo habilidades novas e você permitindo, dando espaço para que ele desenvolva essas habilidades. Caroline, tenho gêmeos de 7 meses. O menino já fica bem no chão e a menina não gosta muito. Como estimular ela? 7 meses. Uma dúvida, os dois sentam? Não, os dois sentam? Essa é a minha dúvida dos gêmeos ali. Se eles já estão sentando ou não, porque está bem no processo entre acabar o marco de sentar e começar o marco do engatinhar. Mas, enfim, a ideia de que não gosta muito, é importante fazer uma avaliação nesse caso. É difícil de falar assim só com a sua pergunta, porque tem que ver se já está sentando ou não está sentando. Quer ver um exemplo aqui? Ó, se o bebê não tem condições de ficar sentado com autonomia, ele reclama da posição, porque o bebê quer brincar. Então, não sei se é o caso, mas vou dar um exemplo aqui. Por que é importante a gente avaliar? Porque se o bebê tem condições de brincar sentado, ele vai reclamar muito menos. Se o bebê não tem condições, ele vai reclamar, porque ele quer brincar e não consegue se mexer naquela posição. Então a gente volta um passo atrás e vai ficar mais um pouquinho de barriga para baixo no tummy time em alguns momentos do dia. Ah, mas não gosto de ficar no tummy time também de barriga para baixo. Vou encontrar distrações. Encontrar o momento que está mais disposto e encontrar as distrações para conseguir naquele momento de barriga para baixo, onde vai fortalecer a musculatura das costas, que vai ajudar a sentar e que vai ajudar os próximos passos, ganhar algum tempo ali com algum objeto ou brinquedo que chame a atenção e opa, que brinquedo é esse? Que objeto é esse que está fazendo esse barulho? O que é isso que está acontecendo? E aí tá ali um pouquinho de barriga para baixo, mesmo que seja por pouco tempo, por alguns segundos, por algum minutinho, e aí vai ganhando esse tempo com o passar do tempo. Mas muitas vezes essas distrações mudam com a evolução do bebê. Uma coisa que ele gostava com 3 meses, 4 meses, não é mais o brinquedo preferido dele agora. Às vezes nem é mais um brinquedo, nem um objeto, é você mesmo. Se sente mais atraído pelo adulto ali, pelo cuidador, pela mãe, pelo pai. Então, difícil só com essa pergunta ver essa questão. Mas basicamente te dei um norte aí, Caroline. Chão frio pega gripe. Ah, chão frio pega gripe. Olha, do que eu já conversei com os pediatras, a gripe ela acontece muito mais pela passagem de bactérias, né? Por exemplo, de um lado para o outro, pela questão por exemplo, a mão na boca. Não que não precise colocar a mão na boca, fase oral acontece isso bastante, mas pegou lá em lugar sujo e levou a boca, ou alguém veio lá e se agarrou no bebê e beijou ele, abraçou ele, não sei o que e tal. Então, vem mais a gripe mais pelo que os pediatras me falam, né? Eu não sou especialista nisso, mas vem mais por esse caminho, muito mais do que pelo um chão frio. Óbvio, quando o bebê ele é mais novinho, a gente acaba deixando no tatame, a gente protege mais o bebê e tá tudo bem. O tatame vai tirar esse frio do chão e vai dar essa estabilidade que o bebê precisa. Mas o bebê fica maior, acho que a sua filha a gente conversou hoje, né? Tem 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Ela já não
não vai ficar mais em cima de um tatame. Então, assim, tudo bem ficar andando pelo chão. Isso vai acontecer tranquilamente, sem trazer mais gripe ou não. Né? Você vai cuidando também ali. Mas não acredito que não. Mas essa é uma dúvida muito pro pediatra. Olha, dos pediatras que eu conversei, é isso que eu falei. Ah, os gêmeos sentam bem. Sentam bem. Então, se eles sentam bem sozinhos, o próximo passo é engatinhar. E aí a gente tem que encontrar as distrações que atraiam eles. Né? No caso, ela, que não gosta muito, né? Então ele já fica bem ali tranquilo e tal. Ela encontrar as distrações, coisas que goste de manejar, de brincar. E isso vai mudando. Às vezes a gente traz um objeto novo, alguma coisa nova e começa a manejar ali, e já é um tempo de chão que você vai ganhando. Às vezes a gente tem que dar uns dribles nos que não gostam muito da situação e encontrar as distrações que chamem a atenção deles e eles, quando vê sua bebê fica ali um tempo maior, encontra um objeto, alguma coisa que ela nunca viu antes, mas que chamou a atenção dela, às vezes até um objeto de cozinha. Pega lá um objeto da cozinha, lá uma colher de pau, nunca viu. Pega uma colher de pau, tem um vídeo lá que eu postei que a bebê pegou uma colher, a gente deu uma colher para bebê e um pedaço de um cano assim, um caninho que parecia um tubo assim, furado. E ela ficou colocando a colher no tubo assim, como se estivesse fazendo comidinha assim, com essa idade dos seus gêmeos. E ficou ali um tempão. O vídeo é longo dela mexendo aqui com a colherinha dentro. E ela largava a colherinha e a colherinha caía do outro lado do tubo dela, via que saía pelo outro lado, daí ela pegava do outro lado. Então, ali naquele momento, encontramos um objeto, alguma coisa, nem era um brinquedo, que chamou a atenção e fez com que ela ganhasse um tempão de chão ali. Então, a gente tem que, basicamente, procurar essas distrações aí. Ela não gosta de rolar, mas fica bem sentada. Uhum, isso mesmo. A Nayara aqui falando, depois que eu dei oportunidade para ela, para ele, e com todas essas dicas, meu bebê desenvolveu. Verdade, ele estava se arrastando lá no início, né, Nayara? Se arrastava com os braços que nem soldadinho, né? E aí a gente deu algumas mexidas no ambiente e ele... Opa, eu tô quase escrevendo aqui nos comentários sem querer. E ele alcançou os marcos dele, né? Já tá andando por tudo ali, já vi vídeo dele bem bacana. Isso é a questão da avaliação, né? Quando a gente faz a avaliação ali por videochamada, são de 20 a 30 minutos onde a gente pega, eu consigo ver o bebê, consigo entender mais do ambiente que esse bebê está inserido, como os cuidadores estão também cuidando desse ambiente ou trabalhando com os estímulos com esse bebê. E aí a gente consegue ter um panorama melhor para desenvolver as estratégias que vão fazer com que o bebê alcance o que ele está querendo alcançar, né? Então essa basicamente foi assim com a Thaís, foi assim com a Nayara que a gente conseguiu mexer nessa situação. Deixa eu ver aqui, mais uma. Bebê de 6 meses e 14 dias. Começou essa semana a sentar com apoio. Perfeito. E agora? Como faço para não atrapalhar e ajudar quando ela cair e não consegue sentar sozinha? Se preocupar nesse momento mais em ter momentos do dia de barriga para baixo no tummy time, que vai fortalecer a musculatura para ela ter autonomia sozinha sentada, do que realmente ficar praticando sentar com as suas mãos ali, ou colocando um monte de almofada na volta, ou meio segurando o bebê naquela posição ali. Então a gente volta um passinho atrás e trabalha muito mais o barriga para baixo, a oportunidade de rolar no chão, que vai fortalecer essa musculatura do tronco para esse sentar ficar melhor e com autonomia. Eu faria isso. Senão você vai ficar colocando a sua bebê sentada. E olha, o sentado tem 6 a 8 meses para acontecer. Então você pode colocar ela sentada e ficar o bebê estático, que nem eu falo lá naquela aula que é da quinta passada, que tá disponível ali no meu Instagram.
né, da aula da quinta passada sobre o sentar. Então, está tudo lá naquela aula lá. Tem 30, 40 minutos só falando dessa questão aí do sentar, para ajudar nessa situação. E lá eu falo sobre o bebê estático. Quando a gente começa a colocar o bebê sentado, ele não é capaz de firmar sozinho ali sentado e fica tombando de um lado para o outro. Pode acontecer de se tornar o bebê estático, que não tem a liberdade para fazer, para ficar naquela posição e está sendo colocado ali. Tô adorando hoje a participação aí de todo mundo. Adorei. Bastante gente participando, eu fico muito feliz de responder tudo. Ó, mais um bebezinho tocou na tela. Juliane enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. É um bebezinho entrando na tela aí para para participar da videochamada. Para mim, não sei se travou aqui os comentários, acho que não. Para mim não aparece mais nenhuma dúvida aqui hoje. Se vocês lembrarem de alguma questão para me falar, alguma dúvida, só mandar nos comentários dessa aula, que eu vou deixar disponível ali no Instagram, que nem eu deixei as outras. As dicas valem ouro. Obrigado, Nayara. Vou deixar disponível ali no Instagram, na íntegra. E bom, agora é quinta-feira? Bom, às vezes eu me perco qual dia da semana eu tô. Bom resto de semana para vocês. E bom final de semana para vocês, sua família, seus bebês. Até mais. Tchau.